Bom dia. Hoje a nossa aula dará continuidade aos formatos de balões e o que eles querem dizer com o formato dos balões. Nós estamos numa transição de mudança de o que aprendemos lá no sexto ano, no quinto ano. Nós estamos vivendo a segunda unidade desse ano de 2021 e continuaremos estudando os balões relacionados às histórias em quadrinhos e também as histórias chamadas de mangás, que são aquelas histórias em quadrinho que se lê de frente para trás, que não é convencional para nós, ela vem de outros estilos. Na história de quadrinho hoje, nós vamos ver Pili, que é um filhote, já não é mais um filhote, mas é tratada como um filhote. A autorinha começa dizendo: minha infância foi como outra qualquer, cheia de aprendizados. Aí tem nosso primeiro balãozinho. Então, Pili está explorando um cacto. Nós vemos aí um cacto. O que é que um cacto tem, geralmente? Espinhos. E logo a seguir, aparece a sua mãe. E diz que e de mãe super protetora. Então, ela está falando da infância. E aí foi o que nós aprendemos lá na outra aula, quando a menina disse: "Pera aí, Mega, onde que você quer chegar com os quadrinhos pontilhados?" Isso quer dizer que a mãe de Pili está gritando alto, chamando por ela: "Pili!" E no quadrinho a seguir, a mãe fala com mais calma e diz: "O que você pensa que está fazendo?" É o que nós vemos no quadrinho. "Eu estou explorando." E estou explorando, mãe. É isso que ela fala. E no último quadrinho, a mãe faz uma voz imperativa. Veja que o balãozinho também é diferente. E volta aqui já expressando uma ordem. Veja o tipo de balão que ele tem. Você está vendo aí no seu livro, você dá uma olhada. As bordas são diferentes dos outros. Volta aqui, já aqui. E ela, num gesto de desabafo, diz: "Ah, tá bem." Então, para que a gente possa entender essa linguagem verbal, que, na verdade, não apresenta a fala a linguagem não verbal não representa apenas a fala dos personagens. É o que nós vemos aí com os balõezinhos. Então, por que a mãe de Pili não quer que ela faça explorações? Ela não quer que ela faça explorações para livrá-la do perigo, para protegê-la, como sugere a palavra do segundo, do que está escrito, de mãe superprotetora. Então, a palavra empregada na tira revela essa característica de mãe superprotetora quando ela grita pela filha. A mãe tem razão em preocupar-se com os perigos, como revela a aproximação de Pili de um cacto que poderia machucá-la. Então, no contexto da história, a mãe tem toda a razão de se preocupar com a sua filha. Que recurso do segundo
quadrinho permite descobrir que a mãe ficou assustada ao ver Pili ao lado do cacto. Vamos ver que recurso foi usado? O balão, que com essas bordas finas, como esses risquinhos finos nas bordas, parecendo pontiagudos. Então, esses risquinhos pontiagudos, nós já vimos na aula anterior, e estamos vendo nessa aula, que esses risquinhos é um recurso usado, que sugere que a pessoa que, quando coloca nesse quadrinho, com esse final pontiagudo, ele está gritando. Então, a mãe grita com Pili. E quem está falando nos balões retangulares dos 2 primeiros quadrinhos? Nos 2 primeiros quadrinhos, tem a fala da própria Pili, comenta nessa coleção de tiras, a personagem também é narradora. Quem está narrando a história? Pili. Ela está falando alguma coisa que aconteceu na sua infância. Minha infância foi como outra qualquer, cheia de aprendizagem. Quem está dizendo isso? Pili. E de mãe superprotetora, também é Pili que está falando da sua mãe. Então, Pili entra como personagem e também como narradora. É a própria Pili que comenta, que faz o relato, a narradora, ela é quem relata o acontecimento que ela viveu, com que finalidade essas 2 falas foram incluídas? As falas de Pili, nós temos 2 falas, a fala da mãe e a fala da filha. As falas mostram que Pili está se recordando da infância, ou seja, ela está se lembrando, recordando da infância. A ação descrita ocorre no passado e não no presente. Ela não é mais um canguru, uma raposa, não consigo, acho que me parece mais uma raposa. E ela não consegue, ela já está só lembrando, a tirinha sugere, a história sugere, que ela está contando uma história do seu passado. Então, as histórias em quadrinhos, elas podem apresentar a legenda, como vocês viram, que são textos verbais, atribuídos a um narrador, no caso era a própria Pili, que estava narrando. As legendas podem informar o tempo e o espaço em que a narrativa se passa, ou oferecer informações que contextualizam as imagens. Então, nós vimos aqui que o cacto continua inteiro, porque é apenas uma lembrança do passado. A tirinha, quando numa tirinha, em qualquer obra que chama atenção para a sua própria linguagem, ela é chamada de metalinguística. A tirinha ajuda o aluno a perceber que nós vamos falar tudo que está ao seu redor. A tirinha é super informativa. E agora nós vamos explorar a tirinha a seguir, Bluey e os gatos. Eu não consegui as fotos, mas vocês têm a foto aí no livro, onde nessa tirinha o quadrinista ele brinca com a linguagem das histórias em quadrinhos. O gatinho Bluey dorme confortavelmente sobre o contorno superior do quadrinho, enquanto o seu dono procura, chamando por ele, né? Quando uma obra chama atenção para a sua própria linguagem, é isso que eu falei.
é metalinguística. E nessa tirinha daqui, a tirinha vai ajudar o aluno a perceber que ao colocar, quando o quadrinista colocou o gatinho fora do quadrinho, apoiado na parte superior, ou seja, na parte de fora, o quadrinista evidencia não apenas o conteúdo da narrativa, mas também o fato dela ser uma história em quadrinho, né? Ela é uma história em quadrinho onde o seu dono procura pôr o gato em todos os lugares, chamando por ele, quando, na verdade, ele está fora do contexto, ele está fora do quadrinho. Então, o autor chamou a atenção para a linguagem metalinguística, né? Que é quando ela chama a atenção para a sua própria linguagem, né? Para a sua própria linguagem. E dizemos que assim, que ela é metalinguística. Nós precisamos, nas próximas aulas, vamos procurar uns sites onde possa informar como vocês estarem criando no celular ou no caderno uma história em quadrinho. Vocês vão criar os seus próprios personagens, ou vocês poderão usar os personagens que já existem na internet. Vocês podem apenas formar a história, criar os seus próprios balões, usando os balões dos quais nós estudamos. Os balões que nós estudamos, eles mostram alguém falando em voz baixa, como é esse tipo de balão, gritando, como é o caso da mãe de Pili, que grita com ela, como é o caso da amiga que grita com a outra. E nós vimos também que quando um balão sugere um sussurro, ele vem pontilhado. E nós vimos também que quando um balão ele traz pessoas animadas, traz coisas boas, geralmente ele vem enfeitado, florido, e também tem balões que expressam pensamentos, que são aqueles que saem, aquelas bolinhas até chegar à fala de quem está pensando, como nós vimos também aqui no caso do pai de Messias, que foi um gato que vai dar explicações a seu filho sobre suas namoradas. Essa foi a nossa aula de hoje. Temos a atividade de número 3 para responder, mas no número 3 tem A, B, C, D e E. Todos esses questionamentos foram explorados. Vocês ouçam o vídeo e atentem para as respostas. Coloque-as no Google Sala de Aula, na plataforma, para que vocês possam ter a nota dessa quinzena. Nós trabalhamos por quinzena, essa é uma das quinzenas, e nós iremos estudando por quinzena. Quem deixa de fazer uma quinzena, ou quem faz apenas uma atividade na quinzena, perde muitos pontos. E aí, quando chega no final, às vezes a nota não dá para formar a nota que será suficiente para você passar na unidade. E assim irá para a recuperação. Vocês estudem, nós estamos com português, as tirinhas nos ensinam muito, os recursos que estamos usando também ensinam muito, e nós vamos continuar usando o nosso próprio livro para que possamos ter um acessório, já que muitos não têm acesso à internet. Tenham todos um bom dia e até a próxima aula.